Não queria lhe uma interromper, liturgia. mas eu vou pegar uma coisa na sua palavra aí. Você falou de sacramento, Santa Missa, você falou confissões. Eu ia perguntar Como isso foi? também. Como é que eu vou me confessar, culpado? A primeira vez que você foi se confessar. A primeira confissão. Depois da Como é conversão. que foi? A primeira Sim. confissão de um ex-protestante. Você falou da primeira missa, a primeira Eucaristia, o relacionamento com Nossa Senhora, mas como é que foi? Confissões de uma presbiteriana. Antes, A né? primeira confissão na Igreja Católica de um ex-presbiteriano. Minha gente, eu fiquei tão nervosa. Foi engraçado, porque eu fui me confessar antes da primeira comunhão. Até então, eu estava nesse processo de aprendizado, que ainda estou, né? Tem muita coisa ainda para aprender, mas estava nesse processo de aprendizado e eu dizendo assim, não, vou deixar para ir para confissão quando for para a primeira comunhão, que todo mundo tem que se confessar, para o crisma e para a primeira comunhão. E eu fui segurando até lá. Mesmo assim, sabendo que era necessário, eu fui segurando, né, nesse momento. E aí eu lembro que era muita gente nesse dia, porque era toda a turma. Foram 190 crismandos nesse dia com a minha turma. Sem primeira comunhão, só de crisma. Que vem as comunidades de Rio Tinto. E aí o padre separou em dias e horários pra gente ir. E aí a gente ficava nos bancos. Aí quem ia indo pro outro banco. E cada vez que eu ia pro outro banco, meu coração palpitava. Eu dizia assim, Diego me orientou, né? A questão do exame de consciência, que eu não sabia. Que é uma das coisas que eu tinha muito combate com ele também. Porque tem que se confessar pro padre. Porque a gente não se confessa diretamente pra Confessa a Deus. Deus. A gente não tem livre acesso. Porque a gente precisa fazer isso. E eu questionava muito o Diego. E aí, nesse dia, ela achou eu sentadinha no meu banco pra confessar. E eu lembro que assim, eu vou abrir uma coisa aqui, que uma das coisas que eu confessei, eu disse, padre, eu preciso pedir perdão por tudo que eu sempre falei sobre a Igreja Católica e sobre Nossa Senhora. Padre, eu preciso que isso seja perdoado. Padre, eu preciso. Eu sei que ela já me perdoou, mas eu preciso que o senhor me ajude. E aí, naquele dia, eu tive uma conversa e foi muito mais tranquilo do que eu esperava, né? Um momento muito edificante, inclusive. Quem tá aí em casa que não vai se confessar, vá se confessar. É muito importante esse momento de confissão, a gente fazer essa autoanálise, né, dos nossos pecados e verbalizar também isso, né, para um sacerdote. E naquele momento, né, eu recebi minha absolvição e eu disse assim, Jesus, pode levar, brincadeira, pode não. Ainda ia casar, né? Ainda ia casar, mas eu disse não, já tinha casado. Já tinha casado, né? Naquele momento eu disse assim, Jesus, que momento, que sensação maravilhosa, né? E aconteceu e foi muito tranquilo, foi muito bom. Eu acredito que assim, com as amarras já desprendidas, né, de mim, foi muito mais fácil todo o processo que eu fui vivenciando. Foi tudo muito bom de vivenciar. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Você passou por esse processo de conversão? Sua mãe também acompanhou você? Seu pai também? No processo de conversão? Sim, ele se converteu também porque... Sim, também... porque assim... Mas e a pergunta que fica? Que sua irmã? Que você falou que era muito... Pronto, minha irmã, ela vai com a gente hoje pra missa. Ela ainda tem um processo assim muito mais difícil, né? Porque tem um namorado dela também que você não, tem ela comentado. não tem esse relacionamento dela foi o quê? Há 7 anos atrás, então 6 anos já atrás. não tem. Foi quando a gente foi pra presbiteriana e já não existe mais esse relacionamento. Quando a gente sai da igreja presbiteriana, ela sai também, porque ela continua dizendo que não quer fazer parte. Inclusive, meu Deus, ela não vai assistir esse podcast, eu não vou deixar. Mas o pastor entra em contato com ela, né, e diz assim, olha, minha irmã, a gente tá sentindo saudade de você, da sua mãe. E ela diz assim, minha irmã foi disciplinada, né, e expulsa da igreja. Mas eu queria saber por que toda a igreja não está disciplinada, ela falou. Eita. E ele disse assim, por quê, minha irmã? Porque ninguém amou minha irmã. Eita. E o primeiro mandamento do Senhor é amar. E ninguém amou minha irmã. Ela disse desse jeito. E eu quero saber por que toda a igreja não está disciplinada. Pronto. Naquele momento, eu lembro que eu chorei quando ela disse isso, porque ela era muito dura em relação a essa minha mudança para a fé católica. Ela nunca tinha se dado o direito de ouvir meu testemunho. E aí, a primeira vez que ela escutou meu testemunho foi quando eu fui pro EJC. Ela ficou com fone e eu tava pregando e eu vi ela tirando o fone e me ouvindo. Foi a primeira vez. E aí ela começou a escutar mais. Aí hoje ela conversa muito com a gente. Ela gosta muito da oração. Como é o nome? De São Francisco. Aí posta a foto agora com a oração de São Francisco. Eu digo, Mas ela tá no processo. Tá no né? processo Nossa ainda Senhora tá buscando ele. Aí a gente conversa muito sobre Santa Terezinha. Ela pergunta já pra gente. Mas antes ela não se dava o direito nem de perguntar. Então pronto, domingo agora a gente foi junto pra missa. Era como você era no início. Ainda assim... Ela, como não tem, eu acho que essa abertura, né? Eu tinha um relacionamento com o Diego que me conduzia. Hoje ela tem a nós dois.
Então, hoje ela conversa com a gente e pergunta, já vai pra missa com a gente, já fica com o livrinho da liturgia acompanhando. Então, assim, tá nesse processo, né? E Deus tá tomando conta. A gente tem sempre essa crença que Deus continua no controle de todas as coisas. E ela falou uma coisa também muito importante, que ela disse assim, hoje é muito mais complicado pra mim, porque minha família tá indo junto pra igreja. E eu sinto que ela sente cada vez mais esse desejo, né, de estar junto com todos nós. Porque meu pai fazia 25 anos, como eu disse, que não ia numa igreja. E hoje ele faz parte, ele não falta à missa. E eu achei engraçado que quando ele comungou pela primeira vez, os 3 juntos, né, a gente foi para um aniversário depois desse dia. A gente tava no caminho do aniversário, aí minha mãe foi fazer uma fofoquinha, assim. Aí ele olhou e disse assim, tu tá fofocando por quê, Beta? A gente recebeu Jesus agora. Achei muito engraçado. A gente recebeu Jesus agora. Não pode fofocar, não. Isso não é fofoca, não. É só um comentário. Não, Beta. Olha, Jesus veio para purificar a gente. Não fale, não. Amanhã eu vou ser menos estressado no meu trabalho. E eu gostei muito dessa fala dele. E minha irmã viu isso e disse assim, tu viu a consciência de pai sobre receber Jesus? E foi uma coisa que o padre falou, né, pra gente, sobre essa questão da profissão de fé. Ele disse assim, a intenção do coração dele de querer receber Jesus já demonstra tudo. E aí, por isso que ele vai professar a fé. E aí, a gente fez essa profissão de fé. E desde esse dia, sempre que ele recebe Jesus, ele diz que passa a semana toda dizendo assim, eu não sou digno, eu preciso me estressar menos. E a gente, olha, não esquece de curtir esse vídeo, tá? E vou pedir pro pessoal comentar, segundo. Você me permitir, eu vou lhe parafrasear aqui, viu? Salve Maria! Digita aí no comentário para provar que você esteve com a gente até o final aqui do podcast. Então curta, digita aí Salve Maria, compartilha depois esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal para não ficar de fora das notificações. Então aqui agora é um episódio melhor do que o outro, tá? Então não fica de fora dessa. Curte o vídeo e comenta aí Salve Maria. Esse foi um dos episódios, eu confesso, eu vou falar uma confissão, quem vai confessar agora sou eu. Esse foi um dos melhores episódios que a gente gravou até agora. Um dos melhores. E eu bato muito minhas ideias com as suas. Então, sim, eu gostei muito desse episódio até agora. Que bom. E já a gente chegando perto do final, eu queria que você, como uma ex-presbiteriana agora, se você pudesse dar um conselho para algum protestante que está pensando em se converter, em conhecer mais a fé católica. Eu queria que você, como propriedade, como ex-protestante presbiteriana, falasse. Olha só, como o meu processo, cada processo é único, né? E eu sempre digo assim para as pessoas nos comentários dos vídeos da gente, a gente já recebeu muitos testemunhos, que através do nosso testemunho, outras pessoas começaram a se permitir para a Igreja Católica. Uma moça agora há pouco relatou que casou na Igreja Católica e agora está fazendo parte junto com o marido. Ela era protestante e ele católico. Então a gente vai recebendo sempre muitos testemunhos, fruto desse momento que a gente foi vivendo, e a gente foi com muita verdade repassando isso, porque é sempre assim. Quando eu vou contar meu testemunho, eu conto mesmo como eu era dura. Então eu acredito muito que quando a gente estuda, é muito importante a gente estudar a história da igreja, a tradição da igreja. Quem está nesse processo sempre... Frase de Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Eu falo isso sempre nos meus testemunhos, inclusive. Eu digo que é impossível a gente amar algo que a gente não conhece. Então, eu digo isso para os católicos sempre, para as pessoas que são católicas. Isso é impossível amar o que não se conhece. Então, uma vez eu escutei de um amigo, um colega, que disse assim, tu foi logo pro pior, pra missa. Ele é católico, disse, foi logo pro pior, era pra tu ter ido pra um grupo, pra um evento. Aí eu disse... Aí eu lembro que eu disse assim, ó, na época... Isso é caótico, não é católico não. Eu olhei e disse assim, na época, eu disse assim, eu não era nem católica. Eu disse assim, hoje o pior é a missa. Na época eu pensei, né? Porque o melhor é a missa é o céu na terra. Exatamente. Né? Então, assim, uma pessoa que tá num processo, né, de confusão emocional, com crise, ela precisa primeiro pedir que Deus abra os seus olhos, né, espirituais. Eu acredito que tudo vem a partir disso. Porque quando eu fiz essa oração sincera, foi quando tudo aconteceu. Eu disse assim, Senhor, pra mim é impossível, mas faça a tua vontade. Deus fez. Então, eu acredito que você que está em confusão emocional, né? Você precisa primeiro pedir direcionamento. Não é o seu eu. Porque se fosse o meu eu não estaria aqui. Se fosse o meu eu tinha rejeitado Nossa Senhora até o fim. E foi o Senhor que resgatou meu coração junto com ela, né? Ela me trouxe, eu digo, eu sou católica pelas mãos de Maria. E a gente precisa primeiro, com muita clareza, dizer assim, Senhor... Eu quebro o meu orgulho, eu mudo a minha história, se for preciso, mas eu quero fazer a tua vontade. Porque foi isso que eu fiz. 29 anos de vida, sendo de um jeito, sendo conhecida de uma maneira, defendendo algo com unhas e dentes. Eu digo assim, minha irmã diz assim, Thalita é muito intensa. Porque quando eu falo da Igreja Católica hoje, ela diz, eu não posso te dar um pé que tu já quer tudo. Porque ela pergunta uma coisinha minha, começa a falar sobre Santa Terezinha. Começa a falar sobre patrística com ela, ela faz assim...
eu só perguntei uma coisa. E assim, eu digo, ela faz, tu é muito intensa. Eu digo, sou, porque eu amo aquilo que eu tenho conhecido, né? Tenho amado cada vez mais. Então, para alguém que tem essa confusão, como um dia eu tive, eu acho que a grande chave, a virada de chave, é a gente pedir que o Senhor, Ele nos dê discernimento. Porque Ele dá. Não tem para onde correr. E se você abrir os olhos um pouquinho, você percebe onde você deve estar.